A paz do Senhor, galera da TV Redenção. Estamos aqui com o Davi Sassi, ele que vai estar no Congresso de Jovens da Assembleia de Deus aqui em Feira de Santana. Vamos estar fazendo uma pequena entrevista para saber do ministério, das canções. A paz do Senhor, Davi. A paz do Senhor, minha irmã. Tudo bem? Graças Muito obrigada por estar disponibilizando o tempinho pra gente. Amém. Vou começar com a primeira pergunta. Como está sendo, Davi, a sua carreira após fazer parte de grandes ministérios como o Toque no Altar e Outras da Arca? Sim, a gente entende que a caminhada cristã, a caminhada ministerial, é uma caminhada de que ela não pode parar jamais, né? Você, acho que parar é só quando Jesus voltar ou então quando Ele nos chamar, né? Mas a gente sabe também que no decorrer do caminho pode ser que Deus queira que você faça alguma coisa que você não vinha fazendo antes, ou alguns rumos que Deus toma para a nossa vida, que alguns a gente entende, outros nem tanto, mas o mais importante é obedecer ao Senhor sempre, né? E como você disse, eu fiz parte realmente de grandes grupos de louvor, foi o Toque no Altar. Começamos ali o Toque no Altar, gravamos o primeiro CD em 2003, né? Depois Trazendo a Arca, já em 2007, 2008. Mas eu entendi que Deus queria realmente que eu continuasse fazendo de uma outra forma, de uma outra maneira, né? Com uma outra característica, uma característica minha, pessoal e tudo mais. Então a gente decidiu fazer dessa maneira, mas entendendo que para cada momento tinha um alcance, tinha um propósito, um chamado. Hoje eu entendo que aquilo que tem acontecido na minha vida hoje tem um alcance e tem algumas diferenças desde a época do Toque no Altar quanto da Trazendo a Arca. A gente tem que entender os momentos, as épocas, as estações e continuar trabalhando para Deus sempre. E qual é a sensação de ver as pessoas adorando a Deus, exaltando ao Senhor verdadeiramente? Olha, é uma alegria muito grande, porque eu que sou criado na igreja e sempre envolvido com música, o Ministério do Louvor na igreja, né? Então a gente tem aquele alcance ali da sua igreja local. Quando você começa a perceber que as pessoas de lugares tão diferentes, tão distantes, pessoas que você nunca nem viu, não teve nem contato diretamente com elas também estão sendo alcançadas pelas suas canções, as suas igrejas cantando as músicas. Você vai num lugar, por exemplo, a gente vai em alguns interiores assim mesmo do Brasil, lugares bem difícil acesso até, e a gente canta uma canção e todo mundo canta aquela canção junto assim. Isso é maravilhoso, porque a gente percebe que a música de Deus, ela não tem fronteiras, né? Ela vai, ela alcança, ela transforma. E para mim é uma alegria muito grande, sobretudo por causa disso, porque eu percebo que o meu ministério pode estar abençoando pessoas que eu nem conheço. A música Confio em Ti, com certeza grande sucesso. De onde saiu tanta inspiração para criá-la? De antemão eu quero dizer que essa canção, eu gravei essa canção Confio em Ti, mas ela não é uma canção minha, de autoria minha, né? De um grande amigo meu chamado Davi também, só que é o Fernandes, não é o Sasser. E eu estava conversando com ele sobre um novo projeto, um novo CD e algumas características que eu queria para esse repertório, né, de músicas e tudo mais. A gente conversou um pouco sobre esse tema, mas nós não sentamos juntos para compor. E depois ele foi e me apresentou a canção. Achei a canção perfeita, né, a canção muito, muito, muito forte, muito bonita, e resolvi gravá-la, e não só gravá-la, como torná-la título do CD, mas que tem realmente abençoado a vida de muitas pessoas. Mas ela, apesar de ter vindo de uma conversa com o Davi, com o Fernandes, mas essa canção é do Davi Fernandes. Davi, como é ver as pessoas, testemunho das pessoas que receberam mudanças ou até cura através de suas músicas do Ministério Davi Sassi? Olha, irmã, isso é fantástico, isso nos motiva a permanecer, a continuar. Eu tenho dezenas, eu poderia ficar aqui algum tempo falando de alguns testemunhos, de algumas canções que Deus tem nos dado, tem tocado a vida de pessoas, pessoas que voltaram para Cristo por causa de alguma canção, que se decidiram por Jesus por causa de alguma canção nossa que ouviu. Eu acho que esses são os principais milagres. Tem pessoas que foram curadas, né? Testemunhos de pessoas curadas de doenças dentro da medicina incuráveis, assim, e foram curadas, comprovadamente curadas. Eu sei de lares de casamentos que foram restaurados por causa de canções minhas, canções de Deus que Ele resolveu me dar, talvez, né, seria a melhor expressão. Mas eu fico muito feliz com isso. São muitos testemunhos muito, muito impactantes, muito fortes, assim. E eu creio que a música, ela serve para isso também. Ela é uma canção, ela pode ser uma canção para adorar a Deus, para você estar ali adorando a Deus no seu quarto ou na sua igreja, mas também pode ser uma resposta de Deus específica para um problema, para uma situação. E eu sempre que
paro para compor, eu quero compor canções que possa ser uma resposta de Deus também para as pessoas. E um testemunho que ao longo da sua carreira te marcou? Ao longo da minha carreira, bem, alguns desses testemunhos relacionados às canções, tem um muito forte, assim, eu acho. Tem dois especificamente, eles são diferentes. Um é um casal que tinha, um jovem casal, estavam casados, eles não eram cristãos, não eram evangélicos, e tinham brigado a ponto de separar, estavam separados, só que eles conheciam um casal evangélico, e esse casal evangélico conseguiu levar os dois lá na casa deles para começar a tentar a reconciliação, mas era uma situação muito difícil de reconciliação. E quando eles chegaram na casa desse casal cristão, esse cara falou: olha, eu não quero conversar com vocês agora, eu queria que vocês entrassem naquele quarto e ouvissem uma música. Depois da música a gente conversa. E eles foram, colocaram eles dentro de um quarto com a música. Eles nunca tinham ouvido essa canção porque nem eram cristãos, mas a canção tocou eles de uma tal maneira que ali dentro do quarto mesmo eles se reconciliaram. Fizeram as pazes. O meu amigo não, esse casal de evangélicos nem precisou conversar com eles, a canção fez o trabalho, a unção daquele momento fez o trabalho. E tem um outro testemunho que eu acho que é um dos mais inesquecíveis para mim. Uma vez que eu estive no Japão, ministrando no Japão, e uma moça, uma jovem mãe veio me procurar, uma brasileira que já mora lá há alguns anos, com uma filha. A filha devia ter uns 8, 9 anos de idade. Ela e contar o testemunho dizendo: olha, eu queria te agradecer porque uma canção sua salvou a vida da minha filha. Eu dirigi mais de 5 horas para estar aqui. E ela começou a contar o testemunho. A menina foi diagnosticada com câncer, com leucemia, e não tinha o que fazer, né? Ela ia fazer um tratamento paliativo ali de quimioterapia, mas leucemia é só um transplante de medula, e olhe lá, é muito difícil encontrar compatibilidade. E ela no Japão, não estava perto dos familiares, era uma situação muito, muito adversa dela. E a menina foi fazer a primeira quimioterapia e entrou em coma. E só que a menina gostava muito de ouvir a música Restitui também. E ela pegou um sonzinho com essa canção e colocou ali ao lado da cama da sua filha, 24 horas a canção tocando, Restitui. E a menina foi começando do coma, começou a melhorar espantosamente. Os médicos ali no Japão ficaram até assustados e foram fazer novos exames da menina e não tinha mais nada. Foi curada, completamente curada, não tinha mais leucemia alguma. E a mãe veio falar conosco, nos agradecer, porque de alguma forma essa canção entrou ali no subconsciente. A Bíblia fala que o espírito dele não dorme, sempre pronto. Então motivou o espírito daquela menina, a fé, fez com que Deus trabalhasse, e Deus agiu, Deus curou. Obviamente que não foi a canção em si, mas Deus utilizou aquela canção para trazer uma cura para aquela menina. E as novidades, Davi? Novos trabalhos, clipes, DVDs, CDs? Conta aí pra gente ficar informada. A gente está com alguns projetos, mas o projeto mais certo de acontecer esse ano, na verdade está finalizando, falta pouquinho para lançar, que é o CD da Verônica Sasser, que é minha esposa. A gente está gravando o CD dela, está ficando bem bacana o CD da Verônica também, e esse ano ainda sai o CD dela. Eu estou com um projeto quase certo de gravar um DVD e um CD esse ano, em novembro, em São Paulo, mas eu não posso ainda confirmar oficialmente, que faltam alguns detalhes, mas possivelmente em novembro a gente grava um DVD e um CD. Amém. E qual música sua, Davi, a que você mais gosta, aquela que mais te marcou? Canta aí um pedacinho pra gente, manda um alô aí pra TV Redenção. Quero já agradecer então a TV Redenção, o programa, e essa cobertura, essa entrevista. Tem algumas canções, né? Graças a Deus, Deus tem nos dado algumas canções que têm marcaram algumas épocas da nossa vida, mas tem uma canção que eu acho que, de uma certa forma, ela reflete o que eu penso sobre o ministério, que é a canção Tua Graça Me Basta. Ela diz: eu não preciso ser reconhecido por ninguém, a minha glória é fazer com que conheçam a Ti, que diminua eu, para que Tu cresças mais e mais. Eu acho que é uma canção que reflete um pouco daquilo que eu entendo sobre o ministério. O ministério é para exaltar, para glorificar o nome de Cristo, e ainda que Deus queira te abençoar, te exaltar, mas isso nunca pode ser o fim, nunca pode ser o propósito final do ministério, porque pode ser que isso esteja acontecendo por um tempo, pode ser que não aconteça mais, mas ainda assim eu preciso continuar exercendo meu ministério, glorificando o nome de Jesus. E essa canção diz: Santo dos santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem, debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto,
Só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. Amém. Muito obrigada, Davi. Obrigado, E fica aí, galera da TV Redenção, exclusividade, entrevista com o Davi Sassi, ele que vai estar no congresso hoje à noite aqui em Feira de Santana. Um abraço da TV Redenção.